Bom dia, pessoal. Vamos à nossa revisão de literatura. Fiquem tranquilos quanto à nossa atividade de verificação na próxima semana. Serão 10 questões de múltipla escolha. Terão que responder a todas as questões e reenviar o formulário. Nada do que a gente não tenha conversado. Então, dê uma olhada em características da linguagem literária, o que é literatura para você, estilo individual, estilo de época, o trovadorismo, as características das cantigas, como se dividiam as cantigas e quais são os tipos de cantiga que pertencem à cantiga de satírica e à cantiga lírica. Nada complicado, vamos lá. Características da linguagem literária. O que é uma linguagem literária? É uma linguagem no sentido conotativo, não é o sentido real da palavra, está no sentido figurado. Por quê? Com sentido figurado, ela nos permite várias interpretações, polissemia, vários significados, ok? E nós temos também que estar atentos ao conceito de literatura. O que é literatura? Literatura é arte, literatura é expressão, literatura é palavra, literatura é poesia, literatura é escultura, é música, tá? E o estilo? Estilo individual. O estilo individual é o eu poético, é o eu subjetivo, é o que eu penso, é o eu lírico, é a minha marca, tá? E o estilo de época? Estilo de época é a marca daquele momento. Por exemplo, estamos vivendo um momento de coronavírus e a marca do momento é usar máscara. Então, eu uso máscara com tiara, os meninos usam máscaras de time, são características do momento. Estilo é o quê? Estilo de época. Eu falo muito na sala, que compara a moda ao modismo atual. E esse estilo vai deixando de existir à proporção que vamos resolvendo com fé a situação do coronavírus e surgindo novas tendências, principalmente na moda, né? Tá usando calça rasgada. Depois dessa calça rasgada a gente vai deixando de usar porque surge uma nova tendência, calça de cós alto. Isso que é estilo, ok? E os gêneros literários? Nós temos gênero narrativo, gênero dramático, gênero lírico. Dentro desses gêneros eu tenho tipos, né? Exemplos. O gênero narrativo ele vai narrar uma história, vai contar uma história através do narrador, né? Nós temos as epopeias, a novela, o conto, o romance, a crônica. Exemplo bom que todo mundo já conhece é a novela, que nós temos personagens, temos tempo, quando que acontece, temos espaço, local que acontece, né, em que cidade, em que local, se é na zona rural, se é na zona urbana. Nós temos o enredo, o assunto, nós temos o clímax, que é o auge do conflito, aquele momento, geralmente na novela, que está prestes a descobrir quem matou alguém, quem sequestrou fulano, não é isso? Nós temos o desfecho, que é o final da novela, que é a solução de todos os problemas, ok? O romance, ele é maior, né? Geralmente os livros que a gente está lendo durante um ano de literatura. O conto, ele é menor que o romance, é um texto, tá? É mais curto e relata uma questão da vida do personagem. A crônica é um acontecimento do momento e é curto, tá? O gênero lírico é o eu poético, geralmente em poesias, com rima, musicalidade, e fala de uma intimidade poética ligada à música, né? A rima. E o gênero dramático? O gênero dramático é o teatro, é a dramatização, tá? Produz ações humanas sem narrador, a figura própria dos personagens ali. Então nós temos a tragédia, nós temos a comédia, nós temos o monólogo, o alto monólogo, quando alguém está sozinho lá no teatro, né, abordando as cenas, relatando os fatos. O alto, exemplo aí, nós temos o alto de Natal, né, no final de ano. Então o primeiro capítulo é tranquilo, não é isso? Dá uma olhada na linha de tempo, ok? E o segundo capítulo, ele fala de trovadorismo. Esse trovadorismo foi uma manifestação literária da língua portuguesa no século XII, na Idade Média.
Portugal estava se formando, tá? O marco inicial desse trovadorismo é a Cantiga da Ribeirinha, e escrita por Paio Soares de Taveiroz. O que a gente precisa saber? Que os textos eram conhecidos como cantigas. Os poemas eram conhecidos como cantigas porque eles eram cantados mesmo. Então eles eram divididos em dois grupos. Nós tínhamos a cantiga satírica e a cantiga lírica. Sendo que a cantiga satírica, ela dividia em cantiga de maldizer e cantiga de escárnio. E a cantiga lírica se dividia em cantigas de amor e cantigas de amigo, tá? Vamos saber as características de cada cantiga. A cantiga satírica se divide em cantiga de maldizer e de escárnio. Como que eu identifico um texto, Flávia, que é a cantiga de maldizer? Maldizer quando o poeta, a poesia, a música ali, né, o poema, está falando, está trazendo uma crítica, uma sátira de forma direta. E o nome dessa pessoa que é satirizada pode aparecer no poema ou não. Muitas das vezes, eles têm até demonstra agressão verbal, com palavrões ou não, tá? E nas cantigas de escárnio, a pessoa que é satirizada, o nome não aparece, e a sátira, ela é feita de forma indireta. Então, com duplo sentido, gera uma ambiguidade. Então, a diferença da cantiga de maldizer para de escárnio é que, na de maldizer, a sátira é feita diretamente, eu percebo uma crítica de forma direta. E na cantiga de escárnio, a sátira é feita de forma indireta, ok? E quanto às cantigas líricas? Eu tenho a cantiga de amor e de amigo. Como que eu diferencio uma da outra? Eu tenho lá o poema, a poesia, e na cantiga de amor vai retratar a qualidade da mulher. Ali eu percebo que o sofrimento pelo amor não correspondido, tá? O homem, ele passa uma situação, ele é inferior à mulher, ele é o vassalo, né? No período aí na época do feudalismo, tá? O amor não correspondido. O tema, então, da cantiga de amor é o amor não correspondido. O homem, ele é inferior à mulher, é o amor não correspondido, ok? Sofrimento pelo amor. E na cantiga de amigo? Na cantiga de amigo, a palavra amigo aparecerá aí como sinônimo significando namorado. Então, se eu tenho um texto, um poema, que eu interpreto a palavra amigo como namorado, sinônimo de namorado, eu já posso classificar esse poema como cantiga de amigo, tá? O tema principal aí é a lamentação da mulher pelo seu amado, ok? Então, basicamente é isso que a gente precisa estar entendendo para estar respondendo as questões na próxima semana. Deem uma olhada nos 2 capítulos, no que a gente marcou, a gente marca sempre lá as principais, né, questões do livro. E no caderno, nós temos aí bastante características do caderno, né? E ouçam aí novamente a videoaula a respeito de trovadorismo e de gênero literário que eu passei para vocês, ok? Mas é basicamente isso. É só para a gente dar uma passada no conteúdo. Dúvidas, estou à disposição. Fiquem com Deus.